Primeira Crônica, vou ler 2 textos que falam do mesmo assunto. Primeira Crônicas 28, 9. Vou ler o 8. Disse Davi: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação de Arro. Você pegar em grego ali, deixa eu pegar aqui. Enquanto eu vou lendo, eu vou abrir aqui. Perante os ouvidos do nosso Elohim, guardai, buscai todos os mandamentos de Arro, vosso Elohim, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. Tá? Primeira Crônicas 28, 8. 28, 8. Kahal, em hebraico, e Eclésias. Quando alguém falar que a igreja surgiu no Novo Testamento, vou mostrar a Eclésia em 1 Crônicas 28, 8. Tá? Vou mostrar para vocês. Aqui é a versão grega, aqui é a versão hebraica, tá? Do texto, tá bom? Vou pegar aqui a expressão. Aqui, ó. Kahal e Arro, tá? A Septuaginta aqui. Eclésias. Curio, tá? A congregação do Senhor em grego, que tá aí na tela, tá? E aqui tá a congregação de Arro, tá bem? Então, quando alguém falar que só tem igreja no Novo Testamento, você apresenta, então, aqui, ó, Eclésia Curio. Tá bom? Certo? Voltemos aqui à leitura. Você vê que Eclésia ela é a igreja do Novo Testamento, e aqui o tradutor da João Ferreira de Almeida traduziu congregação. Quando eu falo que as traduções não são confiáveis e que traz interpretações totalmente erradas, porque se eclésia é uma multidão de pessoas reunidas ou um grupo de pessoas reunidos, a igreja não pode ter a conotação de prédio. A igreja não é um prédio. Eu já falo isso aqui há 14 anos. Mas alguém quer ouvir? Olha a minha cara de cansado. Falando as coisas todo dia, provando o que eu tô falando. Porque aí tá a Septuaginta aberta. Tá lá Eclésia Curio, em hebraico Kahal e Arroa. Mas o povo continua chamando o prédio que eles vão de igreja. Ah, eu vou na igreja. Não. Você não vai na igreja. A comunidade vai se reunir. É essa a forma correta de falar. Mas a gente fala. E poucos querem saber que o que Deus quer delas não é um serviço religioso. É que elas obedeçam a Ele. Mas as pessoas se enfiaram que Deus está tão interessado em um serviço litúrgico. Parece que Deus precisa ouvir músicas, porque você vai num templo, é 3 horas de música, e às vezes nem é músicas inspiradas, e parece que o culto para Deus é ali, cantar,
ouvir uma palavra de 20 minutos, dar uma oferta e ir para casa. Como se o serviço a Deus fosse só isso. Sendo que o serviço a Deus é obediência a Ele muito mais dentro da sua casa do que no templo. Porque a Bíblia diz, não adulterarás, não cobiçarás. Você pode cometer cobiça em qualquer lugar. Você pode adulterar em qualquer lugar. Honrará o teu pai, honra teu pai e tua mãe. Não dá para segurar não, irmãos. Quando Deus desce, quando eu começo a falar disso, da palavra, eu sinto ele aqui dentro, que parece que dá uma coisa dentro da gente, que dá a língua estranha que sai. Não tem como não. Para quem não acredita, eu dou risada. Quem não acredita nos dons de Deus, eu só observo. Hoje eu estou ficando calado. Não acredita? Bom, eu não vou mais debater com pessoas que não querem ouvir a palavra. Eu prego para quem quer ouvir. Mas eu sei o que Deus tem feito, o que Ele tem realizado e o Espírito de Deus que está na minha vida. E eu estou falando só da palavra que eu sinto Ele dentro de mim. Sabe? Só que as pessoas não chegam ao nível de espiritualidade de sentir Deus e falam o que querem, né? Então aqui a congregação é um grupo, olha, agora pois perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, está escrito, aí está o tetragrama, e perante os ouvidos do nosso Elohim. O povo reunido é a congregação, é a carral, é a eclésia. Só que lá no Novo Testamento, a eclésia continua sendo o povo de Deus. Só que aí Roma vem, constrói um templo e diz que o templo é a igreja. Não dá para enxergar isso, irmão. Até quando você vai viver nessa cegueira? Você não consegue ver isso? Que Roma mudou, trouxe uma interpretação que a palavra não dá. Templo é uma coisa, congregação é outra coisa. A congregação não é um prédio. Um prédio em hebraico uma casa em hebraico é Beit. Beit. Por isso que o templo de Jerusalém se chamava Beit Yahu. Ou, como os judeus costumam chamar, Beit Hamikdash. Casa da santidade. Isso é chamado de templo. Igreja não. Igreja é um grupo de pessoas reunidos. Acorda. Sai dessa mentira. Até quando a gente vai se cansar de falar e provar e as pessoas vão continuar falando? Fiquei feliz quando me chamaram para ir para a casa do Senhor. O Salmo 122 não fala da tua igreja. Fala do templo, do Beit Hamikdash. Foi destruído em 70 por Tito Vespasiano. Uma casa, uma sinagoga, é chamado de Beit Knesset. Casa da reunião. Knesset. Beit é casa, aí sim, conota templo. Acorda! Se eu tiver que ficar aqui a vida inteira falando e o povo continua falando mentira. Pelo amor do Pai, irmãos. Aí as pessoas vão, sabe? Não tem como segurar. Estão pregando mentiras deslavadas, escancaradas. O templo que tem o nome a Deus está aqui. Ou aqui é reunião de Deus. Eu sei lá o nome que dão. Não é a casa de Deus. Não é. Você pode chamar de templo religioso. Pode chamar, mas não chamem de casa de Deus porque é uma mentira. É mentira deslavada. E alguém precisa falar que isso é mentira.
Não é verdade chamar o templo da esquina de casa de Deus, porque não é. Nunca foi. Não se podia construir templo à revelia, não, irmão. Para Deus autorizou Salomão a construir. Neemias restaurar. Não se faz casa de Deus à revelia. Mas é o que acontece, tem um monte de casa de Deus dentro de uma cidade. 20 mil habitantes, tem 400 casas de Deus. Tá de brincadeira, irmão. Mas não é o tema de hoje, não. Esbravejei aqui, mas não é o tema de hoje, não. Mas a gente fica indignado com tanto engano. Fala que é casa de estudo. Nós vamos na casa de estudo, tudo bem. Como os judeus chamam de sinagoga. Mas não chame de casa de Deus. Porque só leigos falam assim. Só pessoas que não estudam a palavra. Pelo amor do Pai, irmãos. Por favor, fica postando versículo no Facebook. No Instagram. Eu vou pra casa. Vai coisa nenhuma. Você tá indo no teu templo religioso. Vamos colocar os pingos nos i. Não é casa de Deus. Se meu pastor falou que é, então ele é um baita de um mentiroso. Pode falar que eu disse que ele é mentiroso. E eu provo aqui, diante do Sinédrio, diante de qualquer lugar, que não é. Templos evangélicos, católicos, não importa qual, não é casa de Deus. E ponto. Só existe uma. E está destruída desde o ano 70. Então vamos tirar esse dogma. Agora, vocês estão falando que é casa de Deus na ignorância porque foram enganados, é tempo de mudar. Porque você pode falar uma mentira sem saber que está falando uma mentira. Então eu reconheço que eu também achava isso. Então, mas se eu prego, Felipe, falo que um templo que eu dirigi é casa de Deus, eu vou estar mentindo. Não importa se é involuntário. Quantas pessoas estão pregando engano porque aprenderam errado? Alguém precisa falar, isso é mentira. Isso é engano. Isso é heresia. Então, o salão que eu vou é o quê? Salão religioso da sua denominação. Tranquilo. Mas não fala que é casa de Deus, porque não é. Não é. E eu provo aqui, provei e acabou. Não é. E a gente precisa ficar com o que a Bíblia diz. Se alguém quer a verdade, vai encontrar. Como eu encontrei. Então, mas eu tô cansado, gente. É tantas coisas, meu Deus, quanto engano. Olha para um lado engano, olha para o outro engano. Tá dando braçada. É cansativo. Mas enfim, vamos continuar a leitura. Guardai, pois, todos os mandamentos de Yahweh, vosso Elohim, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. Aí o Davi vai falar para Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Elohim de teu pai, serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha Yahweh todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos, e se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Se tu buscares, ele vai deixar você encontrar ele. Davi disse para o seu filho, conhece o Deus do teu pai. Primeiro detalhe, havia o templo móvel que era o Mishkan, o tabernáculo.
havia sacerdote, havia culto no templo, mas não era o templo ainda de Salomão, era o templo, a tenda. E Davi está dizendo, conheça, conhecer, não é ir no culto, irmão. Conhecer é intimidade, é Deus falar contigo e você falar com ele, você tem uma conexão. Não tem nada a ver com o culto litúrgico, porque Salomão tinha tabernáculo, sacerdotes e culto, mas precisava conhecer a Deus. É o que falta a esta geração que sabe tudo do culto, do templo, mas nada de Deus. Deus não fala com eles, não há uma conexão com o céu, não ouvem a voz de Deus direto, ou quer seja num sonho, numa revelação, não há uma intimidade ou um querer de buscar a Deus, é pura liturgia farisaica. O que Davi está dizendo, olha, eu vou usar minhas palavras, tem templo, tem sacerdote, tem culto, tá faltando o mais importante, filho. Conhecer a Deus. Jó disse, eu ouvia falar de ti, hoje vejo. Conhecer é estar perto dele, ele vai deixar você conhecer ele. Você está entendendo o nível que Davi está falando? É quando Deus começa a se revelar a você, não no culto. É se revelar a tua pessoa. É Deus falar contigo, ministrar direto ao seu coração, você começar a ter um contato especial. Nada a ver com liturgia, nada a ver com sacerdócio, nada a ver com o Mishkan. Direto. E é isso que nós precisamos. E esse conselho Davi está dando para o seu filho, que sabia tudo de lei, porque ele aprendia com os sacerdotes. Salomão tinha conhecimento da Bíblia da época. Mas o conselho de Davi é, você tem, vou usar minhas palavras, tipo assim, filho, você tem conhecimento de Bíblia, você tem conhecimento litúrgico, você conhece o templo, você sabe o que é sacrifício, você tem conhecimento teológico, você precisa ter um conhecimento de Deus, um conhecimento, uma aproximação, Deus se revelar, se torna íntimo de Deus, se torna íntimo do Criador. Filho, conheça o Deus do teu pai. Quantos filhos de homem de Deus nunca tiveram encontro com Deus? Porque pai não salva filho, é uma disposição individual. Quando você tranca-se no seu quarto e vai falar com Deus com gosto, por prazer de estar ali naquele momento especial, porque estar na oração é um momento especial com o Pai, não é uma coisa forçada. Você entra ali, fecha a porta, você e Deus, e você começa a falar, o Pai, meu Pai, ou outros usam outras formas carinhosas, papai. Olha, meu dia foi uma luta hoje, mas tô aqui, eu amo o Senhor, tô feliz de estar aqui contigo, muito obrigado por tudo. Pai, preciso de ti. Fala comigo, me ensina, me mostra o caminho de volta para casa. Aparece, Senhor. Quero ter um contato especial contigo. O indivíduo, ele quer Deus, ele quer Deus. E ele fica ali, ele chora, ele se quebranta porque ele quer o Altíssimo, não é liturgia. Ele quer uma experiência com o Pai, ele quer ouvir a voz do Pai e fica ali, Pai, fala comigo, me dá uma palavra, aparece num sonho, me arrebata e começa.
ficar mais sério o negócio. Você quer um contato especial com Deus. Você quer ver Deus igual Moisés. É um pedido louco. Mas a alma quer. Quando você quer Ele, quando você quer estar perto dEle, você quer se aproximar dEle, você quer subir os degraus. Nada a ver com liturgia, com templo. É uma coisa entre você e o céu. Você e o Altíssimo. E Davi vai dizer, se o buscares, ele vai deixar você achar ele. É Deus que deixa. É o Eterno que permite, porque ele vai ver teu interesse, sua vontade. Ele vai ver que você está interessado nele. Ele vai ver que você tem prazer nele. Eita, você quer ele, você quer estar com ele, você quer ouvir ele. E ele vai ver, esse rapaz quer estar comigo. Vou me revelar. Se deixar achar se Deus permitir, você encontra ele. Se ele não permitir, não tem acesso. E Deus vai liberar acesso para aqueles que buscarem com a alma, com o coração, com a vontade que há dentro dele. Por isso que tem muita gente que vive uma vida religiosa barata, fraca. Porque não entendeu ainda que o mais importante não é templo, não é terra, não é dinheiro, é o Altíssimo. Vai para dentro do seu quarto e começa a conversar com um Deus que te vê no secreto. Tua vida muda. Isso eu garanto. Isso eu te garanto. Quando há uma disposição voluntária de buscar a Deus, sem ninguém ver. As experiências que eu tive com Deus, a maioria foram só e busca solitária. O dia que eu entendi que o céu me ouvia, eu aprendi lá dentro do quarto e falar meus problemas para Deus. E pedir a Deus, fala comigo, preciso ouvir sua voz, preciso de uma palavra, preciso de uma direção, me ajuda. Aí o céu vai, pá. Aí você sabe, o que você orou lá dentro foi ouvido. Aleluia! Orei vários dias para Deus me dar uma palavra, porque há momentos que você está angustiado. Tem momentos que é uma luta espiritual. O inimigo tenta destruir você. E um dia acordei com uma música e toda oração eu falava assim, Senhor, Eterno, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Comecei a ter um refluxo chato, que era para me levar para um leito, e Deus revelou uma das irmãs. E naquele dia Deus falou através da irmã, não há encantamento contra o povo de Israel. E naquele dia mudou. Ontem comi até queijo. Ai, dormi muito bem. Mas um dia de manhã, o Espírito de Deus, quando eu acordei, me trouxe a música assim. Assim mesmo, Deus ainda não te esqueceu. E tudo que prometeu, Ele fará a ti. Aleluia. Pedi, dá-se-vos-á. Orei, clamei, chorei, pedi, e Deus, várias vezes Deus já me trouxe hinos para me responder. Aí eu fui lá e coloquei um hino. O hino da Rose Nascimento. Deus ainda não te esqueceu.
e hoje mesmo vai se levantar. E tudo que ele te prometeu se cumprirá. Foi a resposta que Deus me deu. E aí o refluxo foi diminuindo. E teve um dia que o Senhor falou, vou dar um basta nisso. Mas eu não abaixei a cabeça pro diabo. Eu fazia live com a boca ruim. Comecei a ter boca seca. Provavelmente fígado e vesícula. Mas eu não deixei de fazer uma live. Eu não deixei de pregar uma vez. Teve dia de eu pregar 2, 3 horas com a boca ardendo. Não é porque eu sou mais homem que você. É porque eu amo Deus que eu sirvo. E o serviço que ele me deu tem que ser bem feito. O serviço que ele nos dá tem que ser bem feito. Não pode ser feito por gente de corpo mole. Nós não podemos retroceder. Estamos fazendo pro Altíssimo. Fiz com a boca ruim. Quantas vezes bebi 1 litro de água? Porque o refluxo estava me atrapalhando. E eu tô me recuperando ainda. Mas aquela coisa horrível, Deus arrancou. Mas não tenho medo de morrer servindo a Deus. Eu não tenho medo de morrer servindo a Deus. Eu não sou um covarde. Porque eu busco a Deus e Deus me ouve. A diferença de um homem de Deus não é seu conhecimento teológico, é o quanto ele é íntimo do céu. Você pode saber falar muito bem e Deus não te ouvir nada. Você pode ter uma boa oratória, ser PhD e o céu não tá nem aí pra você. Eu às vezes nem sei falar direito. Eu nem escolhi estar aqui. Se não fosse a graça de Deus, eu estava morto. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Escolhe os abandonados. Os rejeitados como eu. Eu conheço minha vida. Não tive muita facilidade na vida, não. Não. Eu não tive o que muitos têm e não dão valor. Muita gente tem pai e mãe que faz tudo por eles. Eu não tive isso, não. Tem pai que dá tudo pros filhos, faz o filho fazer uma faculdade, os pais dondocam, cuidam de todos os lados e o filho é carne de pescoço. É ingrato. Eu não. Não tive pai, não, irmãos. Mas Deus colocou pessoas na minha vida que estão comigo, que me ajudaram. A Rosângela, depois veio a Cássia, hoje veio o menorzinho. É o Samuel. Faz a diferença, né? Um dia, a irmã Lília Brum estiver me ouvindo, um abraço para a senhora. A irmã orou por mim, Deus te deu uma palavra e disse: eis que eu abençoarei a tua descendência. E eu recebi aquela palavra de Deus. Eu não era para estar aqui. Nem era para estar vivo. E eu sou muito grato a Deus. Muito. Eu não me importo em morrer em combate. Não. Eu não me importo de ser mais um crucificado. Mas eu não vou parar por covardia ou por medo. Ou porque as pessoas se levantam contra a gente. Porque tem muita gente que se levanta. É coice para tudo que é lado. É varada. É maldições que lançam. De perto, de longe. De colegas que pensávamos que eram amigos. Ou dos próprios inimigos. Quando é do inimigo, a gente sente menos. Quem é inimigo? Quando é dos supostos amigos, dói mais. Mas a gente releva. A gente perdoa. A gente abraça de novo essa pessoa. E aqui que está ser crente de verdade é perdoar
quem foi grato. Ser crente não é dar tudo certo. É no dando errado, fazendo certo. Porque a maioria das pessoas, os homens que mais sofrem, são os que mais servem a Deus. São os mais esquecidos, abandonados e rejeitados. Um dia Deus me deu uma lição. Que eu achava que eram pessoas que faziam por mim. E o Senhor falou, não. Era Deus e é até hoje que toca nas pessoas. Porque as pessoas não sabem minha vida. E quando eu vou orar, Deus usa as pessoas. E eu sei que é Ele que está me dando o que eu preciso. Deus me mostrou isso. O Eterno me fez várias promessas quando eu comecei o caminho. Falou que ia fazer, falou que ia me abençoar. Eu sou muito grato a esse Deus. Não pelo que Ele me prometeu, pela chance que Ele me deu. Porque eu estava lá preso por demônios no mundo e ninguém lembrava de mim. Mas Ele não me esqueceu. Me escolheu para essa obra. Me falou antes coisas que hoje eu vejo que são. Por isso, eu vou estar aqui. Nem que seja arrastado. Só vou parar o dia que eu morrer. Disso você pode ter certeza. Não é porque eu sou melhor. É porque Deus merece isso. Merece meu empenho. Merece minha dedicação. Merece o que eu estou fazendo. Merece muito mais. Mas Deus sabe que sou limitado. E eu não digo que eu sou melhor que ninguém, mas eu tento fazer o melhor. Mas eu digo que Ele merece muito mais do que a gente faz. E eu vou tentar fazer o melhor. Por quê? Porque aqui não tem religião. Não tem nenhuma igreja aqui me mantendo. Eu abri esse canal voluntariamente para ensinar de graça, porque eu não aprendi isso dentro da igreja. Em 2009, julho de 2009, abri esse canal. Com muita dificuldade, com pouco dinheiro, comprei a prestação computador em 10 vezes que uma patroa da Rosângela tirou para mim. Comecei a fazer lá, comprei uma câmera com muita dificuldade e comecei a pregar a palavra aqui. O que Deus me dava, eu postava. E está aqui até hoje. Eu sempre fiz as coisas pro Eterno sério. O que Ele me dava no oculto, eu revelava para todos. O que Ele me deu, eu dou. O que Ele me dá, eu dou. Eu quero dizer que eu sei, às vezes que a gente ia para o quarto de oração, aqui do lado, uma casa do lado, para buscar a Deus. Para clamar ao Senhor. Madrugada, subir a monte, buscando a Deus, não igreja. Eu nunca me submeti a líderes que queriam brincar com a palavra de Deus. Eu tenho essa honra, eu vou morrer honrado nisso. Nunca me vendi, nunca me submeti a nenhum deles. Já bati boca com muitos deles por causa do erro que eles estavam querendo fazer. Eles me chamam de tudo. Santarrão, que eu quero ser melhor. Mas não pode me acusar de nada. Sempre defendi o evangelho. Mas por quê? Se não tem placa de igreja aqui, eu não fundei um CNPJ. Porque para servir a Deus eu não preciso de um templo. Não, é lógico que não. Eu tenho o Eterno. Para que eu preciso de templo? Só se for para acolher pessoas se minha garagem não couber. Teria um motivo. Mas eu não estou vendo a minha casa cheia de pessoas querendo a palavra.
Então, comecei a fazer um serviço para o Eterno, dizendo o seguinte: o que está na palavra eu falo, o que está na palavra eu falo. Comprei briga com pessoas. Porque no sistema você não pode falar o que Deus quer. Você é marionete de religiosos que só permitem você falar o que eles querem. E na minha boca, eu falei com o pastor da Assembleia de Deus aqui dentro. Na minha boca quem manda é o Espírito de Deus. Não é você. Eu me rompi com a Assembleia naquela época por causa disso. Eu fui para dentro da Assembleia de Deus pregar que dízimo não era dinheiro. Porque eu não estava pensando em cargo. Eu não estava pensando em religião. Eu tenho o maior comigo, que é o Eterno. Eu não preciso de cargo. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de templo. Eu preciso de Deus. Só que eles não entenderam que o mais importante da gente ter é o Eterno. Se você tem o Eterno, você tem tudo, irmão. Você já tem tudo. Não te falta nada, você tem o Espírito de Deus, você tem tudo na sua vida e é isso que eu ensino. Traga Deus para a tua vida. Traga o Eterno para a tua vida. Minha busca foi sem cessar. Que 4 da manhã eu estava orando e fui batizado com o Espírito Santo. 4 da manhã, dentro do quarto de oração. Então eu não admito que venha ex-pastores que hoje são nós me dizer que eu não posso falar em línguas. Vocês vão cuidar da vida de vocês, da minha cuido eu. Por isso que eu sou autônomo aqui no sentido, eu não tenho ninguém para me submeter humanamente falando que venha querer me dizer o que eu falo, o que eu não falo. Vai cuidar da sinagoga de vocês e me deixa em paz. Não gosta? Não assiste? Não gosta de língua estranha? Problema de vocês. Nós temos que ser verdadeiro. As pessoas não tiveram experiência, nunca buscaram, nunca oraram e falam mal do que não sabem. Do que não obteram. Não tiveram. Não têm. Não buscaram. Como que você vai falar de algo que você nunca buscou? Como que você vai falar de algo que você nunca orou? Como você vai criticar algo que você nunca viu o que é? Você já teve as experiências que eu tive? Eu acredito que muitos não. Então você não pode falar das experiências. Você não pode criticar uma coisa que você não conhece. Deveria orar antes de criticar. Então, eu respeito. Tem irmãos que, porque foram para o judaísmo, acabaram pegando essa ideia, já me pediram perdão, porque antes me criticavam porque eu falava em língua. Eu gosto até desse irmão, a palavra dele é muito boa, mas quando ele fala em língua, mas a pessoa mesmo, sabe, estava enganada porque ouviu um rabino falar, ou um norte falar, porque não sabe que o judaísmo messiânico é influenciado pelo judaísmo farisaico. Judaísmo farisaico não vai acreditar em língua estranha, irmão, porque isso vem em Atos. Línguas estranhas, que eu digo idiomas. O que nós falamos são dialetos e idiomas. Por favor. Tá? É língua das nações. Mas eu não acredito, eu te respeito, mas eu vou continuar falando, amém? 1 Reis 2. E eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. Davi disse para Salomão. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e seus mandamentos, seus juízos, seus mandamentos, seus juízos e seus testemunhos. Como está escrito na Torá de Moshe, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que você se volte. Para que Yahweh confirme a palavra que falou a mim. Ele fala o relato também. E aí tem outros ensinos de Davi. Mas primeiro ensino, seja homem, cumpre os mandamentos, seja zeloso, guarda
os caminhos, ande no caminho do Deus, teu pai. E aqui, o conselho de um homem que foi um homem de Deus para um filho que vai ser seu sucessor. Busque o eterno. Conheça-o. E o conhecer requer uma busca. O que Salomão fez? Começou a buscar a Deus. Primeira coisa que ele fez, 1000 holocaustos. Diz os biblistas estudiosos que era uma época que tinha uma escassez na terra. Tipo Salomão, ele foi no tudo ou nada. Vou usar uma coisa bem que não tem nada a ver. Uma aposta. Ele pegou todo o dinheiro que tinha e apostou tudo. E ele fez o sacrifício de 1000 animais. E naquele dia, o Senhor apareceu para ele em sonho. O que tu queres, Salomão? Começou a busca de Salomão. Me dê sabedoria para cuidar do povo, para julgar com justiça. E aí ele pede a Deus, e Deus fala, Deus gostou da oração dele e do pedido. Tu não me pediu seus inimigos nem riqueza. Você vai ser um homem mais sábio que existiu e não vai existir igual a você. E vou te dar riqueza e seus inimigos. Tanto que o nome dele é Shelomor. Quer dizer, vem da raiz o quê? Shalom. Paz. Você vê Salomão guerreando? Você não vê. Deus deu paz a ele, riqueza a ele. Se tornou um homem muito rico, muito próspero, famoso, por causa de uma oração certeira. E aquela aposta que ele fez, estou usando uma linguagem humana, pegou os bois que tinha e pá, no sacrifício. Ele queria uma resposta. Deus viu o que ele fez. Ele chamou a atenção do Senhor. Deus ouviu a oração desse sábio, que iria se tornar. Mas já de início, sua ação... Aí eu penso o seguinte, Davi disse, busque o Deus teu pai. Eu fico pensando, Salomão devia ficar remoendo isso. Busque o Deus do seu pai, busque o Deus do seu pai. E Salomão deve ter pensado assim, como? Como que eu vou chamar a atenção de Deus? Como que eu vou conhecer ele? Foi lá e fez 1000 holocaustos. Eita, homem. 1000 boi, meu irmão. 1000 animais. É muito churrasco. Muito. Porque ele... Eu quero. Eita glória. E foi feito e Deus deu sabedoria. Viveu o reino bom, mas no final se perde. Mas se ele seguisse todo o conselho de Davi, hein? Porque o conselho de Davi é, se tu deixar ele, ele te rejeita para sempre. Se tu o buscares, ele se deixa achar. Davi ensinou. Antes de morrer, o melhor conselho que um pai poderia dar para um filho é, só com Deus, meu filho, você vai ter uma boa vida. Sem o eterno, não. Sem o eterno, você perece. Amém? Nosso Pai, abençoe a todos. Saúde.